Então, pessoal, boa tarde para vocês, boa noite já quase, né? Estamos aqui na sexta-feira, hoje é dia 24 de março de 2023. Nós estamos aqui na nossa aula, né, de cartografia social e afetiva, nossa aula online de toda semana. E na aula de hoje nós vamos trabalhar mais um conceito cartográfico, que é o conceito de projeção cartográfica. Além dele, nós também vamos revisar alguns conteúdos que nós vimos tanto nas aulas presenciais, que são de quinta-feira, da Escola NARD, né, do terceiro B, do grupo B3, né, do terceiro ano do ensino médio, como também nas aulas que nós tivemos aqui pelo chat, né, pelo aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo. Tá? Então, essa aula está sendo gravada, então ela vai ficar disponível para vocês assistirem, né? Eu vou em outras plataformas, tá? E vamos começar aqui, vou tentar já abrir uns slides aqui para a gente ver, né, o que nós temos aqui. Deixa eu minimizar aqui tentar colocar para vocês qual que vai ser o objetivo, né, da aula e qual vai ser o padrão, né, que nós vamos usar aqui. Nós estamos com vou colocar aqui para a gente ver, compartilhar, deixa eu ver aqui, na janela, tela cheia, vamos compartilhar áudio do sistema. Então vamos colocar aqui, vou abrir para vocês, colocar na tela grande, vou começar aqui, assim agora nós temos, estamos compartilhando a guia do Chrome, vou cancelar aqui, bom, temos aqui a compartilhamento tela. Uhum. Temos aqui, vamos ver a gravação da janela, tela cheia, vamos cancelar, vou pegar aqui. Conseguimos. Começando a aula aqui. Então vamos começar a nossa aula, tá? Vamos conseguir aqui o compartilhamento. A gente tem aqui,
né? Vou compartilhar com vocês alguns slides sobre a aula de hoje, que é uma aula sobre apresentação de slides, do slide atual, aula sobre projeções cartográficas. Então, vamos começar, né, com vou colocar aqui para a gente ver. Vamos começar com o tema principal, né, dessa aula, que é a cartografia. Né? A cartografia, ela é a técnica de confeccionar mapas e correlatos. A cartografia, qual a relação dela com o poder? Como nós vimos na aula de ontem, a aula presencial, cartografia, que é a técnica de fazer mapas, ela é uma ciência que tem como propósito a informação. E como toda fonte de informação, a cartografia pode servir ao interesse daquele que faz o mapa. Da mesma forma que você, quando escreve um texto escrito, você tem um interesse em mostrar uma ideia ou defender uma opinião num texto escrito, você pode fazer a mesma coisa quando você faz um mapa. Você pode expor a sua visão do mundo nesse mapa. Então, ao longo da história, a cartografia, ela sempre foi usada, sim, como um instrumento de poder, porque a cartografia traz informações. E muitas vezes essas informações não podem ou não devem chegar a todas as pessoas. Então, vou dar um exemplo que eu usei na aula de ontem, na aula presencial. Quando os portugueses, por exemplo, chegaram ao Brasil em 1500, em abril de 1500, a marinha portuguesa da época, de 500 anos atrás, ela já tinha mapas da América do Sul, do litoral da América do Sul, do litoral do Brasil, da costa do Brasil. Então, eles já conheciam, eles sabiam da existência dessas terras que mais tarde eles chegariam para colonizar. Só que eram mapas altamente secretos. Eram mapas que apenas os comandantes portugueses, espanhóis e os reis, né, de Portugal e Espanha tinham acesso. Eram mapas de navegantes, não eram mapas que qualquer um achava por aí. A gente está falando de uma época muito diferente de hoje em dia, né? As pessoas não tinham acesso às informações com a facilidade que nós temos hoje. Então, os mapas, eles sempre foram feitos como uma forma de informação e como, justamente por causa disso, eles sempre foram manipulados. Os mapas, olha só como está colocado aqui, né? Eles são usados como estratégia de guerra, né? Inclusive, durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, a cartografia cresceu muito, não é por acaso. Na Segunda Guerra Mundial também, por causa do interesse, né, geopolítico das grandes potências. No caso da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje é a Rússia e outros 14 países ali em torno da Rússia, a cartografia cresceu muito. A cartografia também é muito utilizada para conhecer e pontuar riquezas naturais, ou seja, a exploração de petróleo, exploração de minério, agricultura, pecuária, elaboração de planos de planejamento urbano, né, construção de rodovias, de usinas hidrelétricas. Então, a cartografia tem 1001 utilidades. Ela vai mapear o espaço geográfico e ela vai descrever o espaço geográfico da maneira dela. Tanto é que a disciplina geografia, se você numa tradução livre, seria descrição da Terra, tá? E apontar, enfim, os melhores espaços para atividades agrícolas. O ser humano, ele mapeia o mundo desde a antiguidade, desde a pré-história, para falar a verdade. O homem pré-histórico, pinturas pré-históricas, né? Pinturas rupestres encontradas em cavernas, em vários sítios arqueológicos do mundo inteiro, até hoje ainda tem muita coisa para ser descoberta. Elas mostram que o homem da pré-história já representava o espaço geográfico, o espaço em que ele vivia, né?
E quando a gente fala em espaço geográfico é o planeta Terra, é o nosso mundo. Em geografia, a gente não está falando de outro espaço a não ser a Terra. Em geografia, a gente não está falando da Lua, das estrelas, do Sol, né? Eles são importantes porque eles exercem influência no nosso mundo, mas a geografia estuda o nosso mundo, nossas cidades, nossos países, nossos continentes. Então, o espaço geográfico sempre foi representado. Claro que cada época representa esse espaço da maneira, com os recursos, né, tecnológicos e técnicos que eles tinham, o conhecimento que eles tinham. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui dessa dessa pintura aqui, da pintura não, dessa rocha aqui. É uma rocha, é uma pedra, né? Um mapa feito em pedra, considerado o mapa mais antigo, né? Que se tem notícia, um mapa da Babilônia, de 5.000 anos atrás. Babilônia fica na mesma cidade, né? Que foi a grande cidade da época. 5.000 anos atrás, na região da Mesopotâmia. Mesopotâmia é a região onde hoje é o atual Iraque, onde hoje é Bagdá, a capital do Iraque, fica ali na região da Mesopotâmia. Então, esse é um exemplo de um mapa feito com os recursos da época, um mapa feito na pedra, né, mas muito bem feito. Lógico que, passado tanto tempo, ele só sobrou pedaços dele. Né? Mas esse outro mapa aqui é um mapa do Império Romano, né, do Império também da Antiguidade. Então, você vê que esse ser humano, desde muito tempo, ele mapeia o mundo, né, atrás daquilo que ele precisa para mapear o mundo. Tá? Então, a evolução cartográfica. Vamos ver aqui mais exemplos de mapas antigos. Tá? Esse mapa aqui, deixa eu destacar aqui, esse mapa aqui é um mapa, né, não está mostrando, esse mapa aqui é um mapa antigo, veja que é um mapa que mostra apenas 3 continentes, então sempre tinha essa visão da Terra redonda, ainda que muitos duvidassem, como duvidam até hoje, que a Terra seja uma esfera, que a Terra seja plana, né? Muitos falam isso. Naquela época já tinha essa noção da esfericidade do planeta Terra. Então aqui você tem a Ásia, aqui você tem a África e a Europa. Esse era o mundo conhecido nessa época, 1472. Quando portugueses e espanhóis começam a navegar em direção a novas terras, né, vão começar a ser descobertas novas terras. Por isso que os portugueses falam que eles descobriram o Brasil. Porque para eles, europeus, portugueses são europeus, o Brasil era uma descoberta, era algo novo, eles não conheciam esse canto do mundo, assim como para os espanhóis, né, todo o continente americano, que a Espanha tomou grande parte da América, ela não era conhecida. Então, aqui a gente tem embaixo um dos mapas mais antigos que se tem notícia do Brasil. É um mapa, olha só, aqui não dá para ver a data, mas é um mapa de 1519, ou seja, do início da colonização portuguesa no Brasil. E, claro que não dá para enxergar com muitos detalhes, mas se você olhar esse mapa atentamente, você vai ver muitos desenhos nesse mapa, desenhos de navios no mar, né, navios portugueses chegando pelo mar, navios dos índios, né, dos indígenas, trabalhando e carregando toras de madeira. O que são essas toras de madeira que os indígenas estão carregando no Brasil? O pau-brasil, que foi justamente a madeira que deu o nome ao nosso país. Então, esse é um mapa que o escudo português, né, já mostrava o Brasil como um território português, né, já mostrava o Brasil como uma nova colônia dos portugueses. Então, os mapas, eles refletem o interesse de cada cartógrafo, de cada povo que está fazendo esse mapa. No caso aqui, era mostrar para todos, quem quisesse saber que aquele território já tinha um novo dono, que esse novo dono era Portugal, e que o trabalho, né, era um trabalho extrativo. Basicamente, o Brasil, naqueles anos de 1500 e pouco, era uma colônia de extração de madeira. Daí o nome do nosso país. Depois é que vieram os outros ciclos econômicos, né? Mais tarde o ciclo da cana,
e depois, 200 anos depois, o ciclo do ouro e assim por diante. Mas tudo começou com a extração de pau-brasil. E olha só que interessante, os mapas antigos, os mapas também da Idade Média e do início da Idade Moderna, eles eram carregados de desenhos. Esses desenhos, muito comuns nos mapas antigos, são chamados de iluminuras. E pensem comigo, a gente está falando de uma época em que a imensa maioria das pessoas no mundo inteiro não sabia ler e escrever. Era uma minoria, de cada 10 em 1500, na época que os portugueses chegaram no Brasil, se de cada 10 pessoas uma soubesse ler e escrever, era muito. Então, os mapas, eles usavam e abusavam do recurso visual, porque era um recurso que todo mundo conseguia entender. Não adianta querer descrever a paisagem brasileira em palavras, porque se as pessoas não sabem ler. Então, quando formos fazer um mapa do Brasil, vamos colocar um monte de imagens nesse mapa para ele ficar, para descrever mesmo, né, qual que é a paisagem, quais são os elementos mais comuns da paisagem. Então, se você olhar o mapa, você vai ter muitas árvores, né, animais silvestres, animais que não existem lá na Europa, árvores de espécies que não existem na Europa, né, os indígenas trabalhando, né, já para os portugueses na extração do pau-brasil. Então, esse era um recurso muito utilizado, e daí que vem a cartografia. A cartografia é uma arte de representar o mundo através de imagens, sejam elas mapas, sejam elas gráficos, sejam elas desenhos. Tá? Esse outro mapa também, ó, esse mapa já mostra a Ásia, né, todo esse enorme continente aqui do lado direito do mapa, do lado leste, a África, bem grande aqui no centro, a Europa e as Américas, a América do Sul e a América do Norte e a América Central. Vejam que a Austrália ela não aparece nesse mapa, assim como a Antártida não aparece, e porque não eram nem conhecidos esses continentes, né? A Austrália, Nova Zelândia e Antártida seriam só descobertas pelos europeus bem mais tarde, né? Só no século XVII, por aí, depois do Brasil, depois das Américas. Bom, então aqui hoje a gente vai falar um pouquinho, e falamos isso na aula passada, sobre esse assunto, projeções cartográficas. Então, o que são projeções cartográficas? Projeção cartográfica é a forma pela qual uma superfície esférica, no caso a Terra, é representada num plano, ou seja, no mapa. Então, como você vai representar um círculo, uma bola, num mapa plano? Sempre vai haver distorção. Então, não existe mapa plano perfeito. Aliás, não existe mapa perfeito, porque todo mapa é uma representação da realidade. Ele não é a realidade. Ah, ele é como uma miniatura. Um globo terrestre é uma miniatura da Terra, mas é uma miniatura centenas de milhões e milhões de vezes menor do que a Terra de verdade. Assim como qualquer mapa é uma miniatura da Terra, é uma representação em escala pequena da Terra, né? Então, nós temos as projeções cartográficas. Basicamente, a gente tem esses três tipos. Existem vários tipos de projeção cartográfica. Tá? O que é uma projeção? Você pega a imagem e projeta ela num plano. Assim como eu estou projetando as imagens desse slide na tela do computador e também na transmissão aqui, você, ao longo da história, os cartógrafos, que são os especialistas em fazer mapas, eles foram fazendo vários tipos de projeção da Terra no mapa plano. Então, você tem a projeção plana, tá? Que você pega assim uma projeção que vai tocar em algum ponto do globo terrestre, e a partir desse ponto você vai fazer o desenho. A projeção cilíndrica, que é como se fosse um grande cilindro, uma cartolina que seja em volta do globo terrestre, você projeta essa imagem. E a projeção cônica, que é quando você coloca como se fosse um cone mesmo em volta do globo terrestre, e nesse cone você vai projetar a imagem dos continentes, dos oceanos, das ilhas, etc. Então, no que você faz isso, num mapa que depois você vai abrir e ele vai ficar plano, vai aparecer
as distorções. Não existe nenhum mapa que não tenha distorção. É a mesma coisa que querer que uma casca de laranja, que é naturalmente enroladinha, fique retinha na mesa. Ela não vai ficar. Ela vai ficar toda cheia de distorção, né? Não seria distorção, toda cheia, toda deformada. E essas deformações não tem como escapar, tá? Não tem como ter jeito. Então vamos ver aqui características dessa projeção plana ou azimutal. Azimuth é uma referência espacial. Aí a gente está falando também da Terra e do espaço sideral, o espaço do cosmo, né? O azimuth, gente, é o ponto exatamente em cima de você. Então, se você olhar para cima, para o céu, para o infinito, esse ponto imaginário que está exatamente acima da sua cabeça, esse ponto a gente chama de azimuth. E é assim que esse tipo de mapa é feito. É como se alguém lá do espaço estivesse olhando exatamente para baixo, vai centralizar seu olhar em um ponto da superfície terrestre, a partir desse ponto vai começar a desenhar, mapear tudo que tem em volta desse ponto, né? Então, o mapa numa projeção azimutal é construída sobre um plano tangente a um ponto qualquer da esfera terrestre. Este ponto ocupa sempre o centro do mapa. Então, na projeção plana, o mapa é centralizado num ponto qualquer. Você pode escolher o ponto que você quer. Normalmente, esse ponto é o polo norte ou o polo sul, tá? Vamos ver exemplos aqui. É usado em geral para representar as regiões polares e suas proximidades e para localizar um país na posição central. Se você quiser fazer um mapa plano com o Brasil no centro do mapa, você pode fazer, tornando possível o cálculo de sua distância em relação a qualquer ponto da superfície terrestre. Elas são muito usadas geopoliticamente porque realçam o status de um país em relação aos outros. Então, se você quer centralizar um país no centro do mapa, você pode fazer isso nesse tipo de projeção, né? E aqui um exemplo, o emblema da ONU, né? O símbolo da ONU, deixa eu colocar aqui, esse símbolo aqui da ONU, tá bom? Esse aqui é o símbolo da ONU. Ele é uma projeção plana, ele é feito aqui centralizado no Polo Norte, e a partir do Polo Norte você começa a ver todos os outros continentes. Então, esse tipo de mapa ele é muito utilizado para a aviação. A aviação adora esse tipo de mapa, porque principalmente quando é voos no mesmo hemisfério, ou seja, voos do hemisfério norte para o hemisfério norte ou do hemisfério sul para o hemisfério sul, porque ele dá uma noção bem clara da distância real entre dois lugares. Por exemplo, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês uma coisa que talvez vocês não consigam ver. Deixa eu apagar aqui. Agora, deixa eu ver aqui a... Peraí. Deixa eu botar aqui. Botar a apresentação de slides do slide atual. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui de como aqui com o apontador a laser a América do Norte, que é aqui a Rússia, que é aqui Estados Unidos e Rússia, que você olhando no mapa cilíndrico você acha que eles estão muito longe, Estados Unidos num canto do mapa, a Rússia no outro canto, vocês acham que eles estão distantes demais um do outro para se enfrentarem numa guerra. Na verdade, não é tão longe assim, se você olhar pelo polo. Se você olhar pelo Polo Norte, Rússia, Estados Unidos e Canadá, eles são quase vizinhos. Claro que tem o mar, o Oceano Ártico separando eles, mas principalmente o Canadá e a Rússia, né? Mas o Canadá já é vizinho dos Estados Unidos, então não é tão longe assim. E a Força Aérea, né, e a aviação, ela sabe disso. Tanto é que o trajeto mais curto é feito pelo polo, tá? Outros tipos de projeção que é importante a gente ver, são a projeção cilíndrica e a projeção cônica. Vai aparecer, e depois eu vou mandar para vocês esses slides, tá? Vai aparecer alguns nomes aqui, que não se preocupe em decorar, mas preste atenção para entender. A projeção cilíndrica, que é a mais usada,
tá? Mais usada assim, principalmente em mapas escolares, mapa de escola, quase todos são projeção cilíndrica. Ela é obtida com os paralelos e os meridianos, né? Que são paralelos e meridianos? São aquelas linhas imaginárias que existem nos mapas que servem para localizar qualquer lugar no mundo. A projeção cilíndrica conforme, esse é um nome, tá, de cartógrafo, da geometria, é um conceito geométrico. Ela conserva a forma dos continentes, as direções e os ângulos, mas a proporção das superfícies ela é alterada, ou seja, a distorção nesse tipo de mapa é das regiões polares, tá? Já a projeção cilíndrica equivalente preserva o tamanho real dos continentes, mas não mantém as formas, direções e ângulos. Então, os países, eles ficam até mais ou menos do tamanho que eles são de verdade, só que eles não, o formato deles fica esquisito, tá? Como eu disse, não existe mapa perfeito, você vai escolher a distorção que você quer. E a projeção cônica é esse desenho, um cone imaginário em contato com a esfera é a base para a elaboração de um mapa. Os meridianos formam uma rede de linhas retas convergentes nos polos e os paralelos formam círculos concêntricos, tá? Então, são mapas que, em geral, vão aparecer assim, os continentes vão aparecer em arco, né, imitando a curvatura da Terra. Olha só essa projeção cartográfica, essa é a projeção mais utilizada, é uma projeção criada por um cartógrafo belga chamado Mercator. Na verdade, o nome de Mercator é o nome artístico dele, o nome verdadeiro dele de nascença era Gerhard Kramer. Era belga, de ascendência holandesa. Ele era muito ligado à navegação marítima. A Holanda, também no século XVI, era uma grande rival de Portugal, Espanha e Inglaterra, né, na navegação. Os holandeses sempre tiveram uma marinha muito forte, tanto é que colonizaram vários lugares do mundo, chegaram na Indonésia, do outro lado do mundo, chegaram na África do Sul, chegaram no Caribe, chegaram até no Brasil. Os holandeses chegaram a dominar o Nordeste do Brasil durante décadas, né? E o Mercator, ou Mercator, né, tanto faz a pronúncia, ele criou essa projeção justamente para a navegação marítima. É uma projeção cilíndrica conforme, ou seja, ela mantém os ângulos. Os ângulos, se você reparar nessas linhas imaginárias que aparecem nos mapas, eles são retos. São todos ângulos retos, de 90 graus. E justamente para esses ângulos permanecerem retos, qual foi a grande distorção que foi acontecer nesse mapa? As regiões mais distantes da linha do Equador, a linha do Equador é essa principal aqui do meio. Quanto mais longe você estiver da linha do Equador, mais exagerado vai aparecer o tamanho da Terra, dos continentes, das ilhas. Então, nesse mapa de Mercator, a coisa que mais chama atenção é um detalhe que todo mundo repara. É impossível não reparar. Essa ilha grande branca aqui, a Groenlândia, é uma ilha quase já no Polo Norte, bem longe do Brasil, lá no Polo Norte. Ela parece nesse mapa ser maior que a América do Sul, e não é verdade. A Groenlândia é 4 vezes menor que o Brasil. Então, ela é 8 vezes menor que a América do Sul. Então, por que ela aparece tão grande nesse mapa? Qual é o defeito desse mapa? Na verdade, não é o defeito, né? É a distorção que existe nesse mapa, porque não é um mapa defeituoso, né? Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês prestem atenção no detalhe. Olhem essa quadrícula aqui, eu vou fazer uma quadrícula aqui bem em cima, perto da Antártida, da Groenlândia, entre a Groenlândia e a Europa. Olha o tamanho dessa quadrícula. Espera aí que eu fiz errado, deixa eu arrumar aqui, que desenhar desse jeito está errado, mas eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu vou pintar para vocês. Não vou fazer, mas eu quero que vocês prestem atenção no tamanho dessa quadrícula aqui. Veja como ela é grande. E agora você vai ver. Peraí. Eu vou colocar outra cor aqui, colocar cor verde e pintar na região do Brasil, próxima à linha do Equador. Vou pegar uma cor melhor, peraí. Pegar a cor azul escuro.
Eu vou pintar perto da linha do Equador. Olha só a quadrícula, como ela é bem menor. E é isso que explica essa distorção. As terras próximas da linha do Equador, elas saem com o tamanho fiel à realidade. Já as terras distantes da linha do Equador, aquelas que ficam ou quase no Polo Norte ou já quase no Polo Sul, que nem a Antártida, elas aparecem exageradas, tá? Então, essa distorção, esse é o preço que se paga por fazer um mapa todo quadradinho, todo certinho. É um mapa mundi. Você está mostrando o mundo inteiro de uma vez. Ninguém consegue enxergar o mundo inteiro de uma vez. O mundo é redondo. Enquanto você está olhando um lado dele, do outro lado você não consegue enxergar. Então, quando você abre a imagem, vai ter que ter uma distorção. Não tem como. É inevitável. Então, o Mercator, o que ele fez? Como era um mapa de navegação, ele falou: vou deixar distorcida essas áreas distantes do Equador, mas as latitudes e longitudes vão estar certinhas. E esse era o objetivo do mapa. Esse mapa é usado para navegação marítima, muito usado até hoje. Já são quase 500 anos. Esse mapa, se eu não me engano, é de 1569. Ele tem quase 500 anos de idade. Né? Claro que na época que o Mercator fez o primeiro mapa, não tinha tanto detalhe e nem, tinha terra que eles nem conheciam ainda. Não aparecia a Antártida, por exemplo. Né? Então, esse mapa, lógico, esse mapa inclusive esse exemplo aqui desse slide, esse mapa, ele foi feito com imagens de satélite verdadeiras, tá? Imagens reais tiradas de satélite, né? Então, é um mapa perfeito, assim, no sentido do que ele se propõe a fazer, né? Então, se o propósito desse mapa é facilitar a navegação marítima, ele é um ótimo mapa, porque olha só, os paralelos e meridianos são retos e perpendiculares. Olha só, paralelos são essas linhas aqui, essas linhas horizontais, isso são paralelos. Elas têm esse nome porque elas não se cruzam nunca. Agora, os meridianos são essas linhas verticais no mapa, né? Então, essas linhas verticais são os meridianos. Juntando os meridianos mais os paralelos, você vai ter o quê? As coordenadas geográficas. E para que servem as coordenadas? Né? Para localizar qualquer lugar no mundo. Então, você está no meio do oceano, você olha para os lados, só vê água, você não vê terra nenhuma. Para você não ficar perdido, você usa esse sistema, tá bom? Qual aqui? Quanto mais perto dos polos, nas altas latitudes, maior a deformação. Atenção, gente. Alta latitude quer dizer próximo dos polos, ou seja, quanto mais próximo do polo norte ou do polo sul você tiver, mais alta é a latitude, porque as latitudes elas vão aumentando. Latitude 0 grau é a latitude da linha do Equador. À medida que você vai se afastando da linha do Equador, a numeração vai aumentando, até chegar em 90 graus. 90 graus norte é o polo norte, 90 graus sul é o polo sul. Alta latitude seria a partir de 80 graus, 70, 60 graus, a partir de 70 graus. 70 graus, gente, de angulação, não é grau Celsius, não é grau de temperatura, é grau de angulação, tá bom? Então, essa é a projeção de Mercator, tá bom? Que é a mais utilizada. A projeção de Mercator, ela é usada, criada há muito tempo, né? Ela é muito utilizada até hoje, certo? Vamos ver então no nosso próximo slide, né? Ela evidencia o mundo desenvolvido? Sim, ela evidencia assim o mundo desenvolvido no sentido que a maioria dos países considerados desenvolvidos fica no norte distante do Equador. Ou seja, o Canadá, por exemplo, ele aparece bem grandão. Ele é grande, ele é o segundo maior país do mundo em tamanho. Só que ele aparece ainda maior nesse tipo de projeção, porque ele está, essa projeção, quanto mais distante da linha do Equador, maior fica o país. A Rússia, que é o maior país do mundo, né, já é o maior país do mundo em área, ela fica maior ainda. Então, dependendo do mapa, você vai achar que dentro da Rússia cabe em
quatro territórios do Brasil. Não, cabe 2 só. A Rússia é 2 vezes maior que o Brasil. Mas em alguns mapas você acha que é mais até. Tá? Vocês podem achar, olhando o mapa na projeção de Mercator, que a África ela é do tamanho da América do Norte. Não, a América do Norte inteira cabe na África. O Brasil, Estados Unidos, o Canadá e muito mais países cabem dentro da África. E a gente não percebe isso nesse tipo de mapa. Tá? Então é interessante a gente saber disso, tá bom? Aqui outro tipo de projeção, essa é o contrário. Essa é a projeção de Peters. Peters é o nome do cartógrafo que criou essa projeção. Nessa projeção é o oposto. As áreas próximas da linha do Equador, deixa eu pegar um lápis aqui para mostrar para vocês. As áreas próximas da linha do Equador aparecem distorcidas, esticadas. E as áreas próximas do polo não. Então, o que acontece? O Canadá, ele aparece achatadinho assim, o Brasil aparece esticado. Mais uma vez, como eu falei, depende do propósito do mapa. No caso do Peters, ele criou, é um cartógrafo austríaco ou alemão, se não me engano. O propósito foi esse mesmo, fazer uma proporção inversa à do Mercator. Por que ficar destacando os países distantes do Equador? Tem que destacar os países da linha do Equador. Então a África ela sai grande, a América do Sul, porque ficam próximas da linha do Equador. E aqui uma visão do mundo, e a gente vai fazer um exercício hoje sobre isso, que não existe esse negócio de mapa de cabeça para baixo, não, tá bom? Mas isso a gente já vai falar daqui a pouco, certo? Então vamos continuar, manter a divisão, tá? São mapas, aqui outros tipos de projeção, tá? Esses nomes, né, que estão aparecendo, projeção de Gould e projeção de Aitoff, é o nome dos cartógrafos que criaram essas projeções. Nessa projeção aqui, a projeção de Gould, né, ela tem a finalidade de mostrar a equivalência das massas continentais e oceânicas. É para a gente ter uma noção, mais ou menos, da grandeza do oceano comparando com os continentes. E a projeção de Aitoff é muito utilizada para fazer mapa mundi, principalmente essa daqui de baixo, mapa escolar. Os mapas que tem na escola lá, aqueles que o professor coloca na lousa, né? A maioria dos mapas é nesse tipo de projeção. Ela tenta imitar a curvatura da Terra, né, ao mesmo tempo que tenta mostrar o mundo inteiro de uma vez. Essa é a vantagem do mapa em relação ao globo terrestre. Um mapa plano, você consegue enxergar o mundo inteiro de uma vez. Num globo terrestre, você não consegue mostrar. E aqui vamos falar desse recurso cartográfico que a gente chama de anamorfose. Essa palavra anamorfose quer dizer literalmente que não tem forma, ou seja, são mapas que não respeitam o formato verdadeiro dos países. E qual o motivo disso? Quando você quer destacar alguma coisa no mapa. Então, vamos pegar o exemplo aqui, esse mapa aqui. Esse é o mapa normal, os países com o seu tamanho normal, esse mapa aqui da esquerda. Agora, esse primeiro mapa aqui, o mapa 2, aqui do lado direito. Esse mapa, se você reparar bem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só esse país em verde, é a China, olha só como ela parece grande. E esse outro país em laranja, em amarelo escuro, a Índia. Por que a China e a Índia parecem maiores do que os Estados Unidos, do que o México, do que o Brasil? O que esses países têm de mais que os outros? População. Então, esse mapa aqui é um mapa de população. Então, como ele quer mostrar que alguns países têm muito mais gente do que outros, ele vai exagerar o tamanho dos países mais populosos e vai representar os países pouco populosos com um tamanho pequeno. Então, por exemplo, a Austrália. A Austrália é um país grande, do tamanho do Brasil. Ela parece minúscula nesse mapa. Ela parece pequena, porque a população da Austrália ela é pequena. A população da Austrália acho que não chega a 30 milhões de habitantes. É bastante gente. Só que na China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É muito mais gente que na Austrália. Então a Austrália parece pequenininha e a China é gigantesca. Porque esse truque, esse recurso cartográfico chamado anamorfose, ele faz isso. E é de propósito, é para chamar atenção.
O objetivo de um mapa anamórfico é chamar a atenção de quem vai ler o mapa para alguma coisa. O mapa de baixo, o que ele está mostrando? Os Estados Unidos gigantesco, bem maior do que qualquer outro país. O Japão, esse país em roxo aqui é o Japão, maior do que a Coreia, maior do que a China, né? A África bem magrinha e a Europa bem gordona, os países da Europa bem grandes. Esse mapa aqui é o mapa do PIB mundial. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, ou seja, a economia dos países. Então, como os Estados Unidos têm o maior PIB mundial, é o país que tem a maior economia do mundo, ele vai aparecer em destaque, ele vai aparecer maior do que os outros países, independente do tamanho real do país. É um mapa que ele quer mostrar uma informação, ele não está preocupado em mostrar o tamanho real do país. Ele quer destacar que a economia dos Estados Unidos é bem maior que a do Brasil, por exemplo, que a economia dos países da União Europeia, da Europa, também é bem maior do que os da África, que a economia japonesa ela é bem maior do que a da Índia, por exemplo. Então, esse tipo de recurso chamado anamorfose, esse recurso ele tem como objetivo isso, mostrar, destacar algum fenômeno no mapa, tá bom? Novas tecnologias cartográficas, gente, eu vou deixar para outra aula, é o assunto das próximas aulas, que a gente vai falar desse assunto aí, GPS e fotos de satélite, imagens de satélite, tá bom? Vamos para alguns exercícios que eu vou colocar aqui, tá? Escala, a gente vai rever, isso vai cair em avaliação, a gente vai ter avaliação sim nessa semana, e estudem isso, escala de mapa, latitude e longitude, projeções cartográficas, tá? Não é difícil, mas se você não estudar, você vai ficar confuso, não vai saber fazer, tá? Vamos ver uma questão, essa aqui é uma questão do Enem de 2009, tá? De um simulado do Enem. Então, mostra uma imagem, né, da América do Sul de cabeça para baixo. Como assim de cabeça para baixo? Não existe esse negócio de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Por quê? A Terra é um astro do universo, né? Então, se você olhar a Terra do espaço, você pode estar vendo a América do Sul perto de você e a América do Norte longe de você. Depende do lugar que você está. E mesmo aqui na Terra, você pode olhar o mundo daqui, do nosso ponto de vista, e o resto do mundo é distante. Então, o que ele colocou? Esse mapa aqui, gente, ele não está errado. Não mesmo, porque, olha assim, ele está indicando a direção certa do Polo Sul, que é lá no extremo sul do Chile e da Argentina. Se você for reto, você chega... Ele está dando a latitude e longitude correta, ele está marcando exatamente onde passa a linha do Equador. O que chama a atenção é que nós estamos tão acostumados, mas tão acostumados a ver o norte em cima e o sul embaixo, que quando a gente vê um mapa invertido, com o sul em cima e o norte embaixo, muitas vezes a gente acha que está errado, e não está errado, tá? E por que vem isso, né? Qual é o motivo disso? Então vamos ver o que ele fala aqui. Com que interesse dita que é o norte e o sul? Defenda a chamada Escola do Sul, porque na realidade nosso norte é o sul. Não deve haver norte, senão em oposição ao nosso sul. Por isso colocamos o mapa ao revés, desde já. Então teremos a justa ideia da nossa posição e não como querem o resto do mundo. Olha só, a ponta da América assinala insistentemente o sul, que é o nosso norte. Ele está meio que ironizando essa história. Você precisa achar um norte na vida, né? Como se só o norte fosse importante, né? Então, o referido autor no texto e imagem, ele privilegiou a visão dos colonizadores da América, questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo, resgatou a imagem da América como centro do mundo, defendeu a doutrina Monroe expressa no lema América para os americanos, ou propôs que o Sul fosse chamado de Norte e vice-versa, tá? Na verdade, o que ele está fazendo com essa piada, né? Nosso norte, o Sul é o nosso norte, né? A gente tem que olhar para o Sul, não para o Norte, né? Ele está questionando as noções eurocêntricas do mundo. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ver quando estuda cartografia.
essa mania de a gente achar que é uma lei colocar o norte em cima, o sul embaixo. Não está escrito em lei nenhuma, tá? Não é nenhum erro você representar um mapa com o sul em cima e o norte embaixo, isso não é nenhuma regra, tá? Você só não pode inverter, falar que o Brasil fica na América do Norte, isso é errado, tá? O Brasil é América do Sul, mas você não precisa representar a América do Sul lá embaixo no mapa, não. Você pode representar onde você quiser, desde que você obedeça, né, os pontos cardeais e as latitudes e longitudes. Então, nessas nosso curso de cartografia social e afetiva, essa noção de que a cartografia ela tem até hoje um forte elemento eurocêntrico, né, de dominação europeia, ela é muito forte e esse vai ser assunto de nossas próximas aulas, mas ela já aparece em todos esses temas que a gente trabalhou, principalmente no tema de coordenada geográfica, né, que trabalha o tempo todo com essa noção de norte, sul, leste, oeste. O norte é sempre mais, o sul é menos, o leste é sempre mais, o oeste é menos. Quem estabeleceu isso? Né, isso vem da matemática, né, do plano cartesiano, né? Da linha central, que seria a linha do Equador, para cima, é sempre positivo. Da linha central para baixo, que seria o sul, é sempre negativo. E no contrário, no meio, quer dizer, nas longitudes, a linha central para leste, que é a direita, sempre positivo. Da linha central para a esquerda, que seria o oeste, sempre negativo. Isso sim, tem um forte elemento de dominação ideológica eurocentrista, tá bom? Vou mandar para vocês o link, tá? O link não, no grupo, os slides, e vou tentar subir o vídeo também vou mandar no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, nossa aula termina, deixa eu ver aqui, acho que nossa aula quer manter as anotações, não quero, descartar. Então, nossa aula vai terminando aqui, bom fim de semana para todos vocês, e estudem, tá? Semana que vem, agora dia 15, nessa semana agora de 24 até 31, a gente vai fazer umas provas, tá bom? Sobre esses assuntos. Tchau para vocês.